Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo mais um Papo de Lei com Ming Costa. Eu sou Roger Ming, cofundador do escritório Ming Costa Advogado. Estou mais uma vez aqui com meu queridíssimo sócio, Dr. Leonardo Costa. E aí, doutor, tudo bem? Tudo bem, Dr. Ming. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada para você também que está nos assistindo aí do outro lado. É um privilégio estarmos aqui de novo para mais um episódio do Papo de Lei, o último do ano, né, Dr. Ming? O último do ano. 2025 já está se encerrando. Esse é o último episódio do ano de 2025. Esperamos voltar no ano que vem, mas hoje o episódio está assim, digamos, com muita coisa boa, um convidado muito especial. Tenho certeza que todos que assistirem aqui vão sair com uma experiência aqui de aprendizado enriquecedora. Antes de nós apresentarmos o nosso convidado, eu quero deixar para você aquele convite para dar aquele like camarada aqui no nosso vídeo. Nós estamos em todas as redes sociais, no YouTube, no Kawaii, no Facebook, no Instagram. Estamos mais algum outro? TikTok não dançamos também de gravata, tá, pessoal? E também postamos todos os nossos vídeos lá no Spotify. Você também pode assistir ali fazendo a sua caminhada, a sua corrida, ou como você queira assistir ali, fica à vontade. Nós estamos em todas as redes. E também deixar um recado aqui para todos os nossos colegas, amigos aí da segurança pública, policiais militares, policiais civis. Você tem direitos, tá? Eu vou mencionar alguns aqui e depois te fazer um convite especial. Existem algumas ações que estão tramitando na justiça hoje que estão fazendo muita diferença para você, policial militar, policial civil. A exemplo, a ação do recálculo da bonificação por resultados para inclusão no 13º, terço de férias, licença-prêmio convertido em pecúnia. Nós temos também a ação de revisão do desconto do imposto de renda dessa bonificação por resultados e na prática, sim, o policial que quer ter aquela grana a mais para começar 2026 e quer também corrigir problemas que o Estado vem cometendo contra você, procure um advogado. E condições especiais lá no escritório, fique à vontade, procura lá nossas redes, fale conosco que a gente está à disposição para te servir. E no mais, agora vamos partir para o nosso convidado, né? Convidado muito especial, com uma agenda bem travada, o cara requisitado está aqui já de cara. Eu quero agradecer pela disponibilidade. E assim, esse currículo, doutor, não precisa nem ler inteiro, senão nós vamos ficar uma hora só lendo, mas dá só um aperitivo pro pessoal. Aqui, Pessoal, nosso convidado de hoje, ele é diferenciado. É formado em Direito pela Universidade de Ribeirão Preto, na UERP. Foi escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo, foi advogado e hoje ele é delegado de Polícia Civil do Estado de São Paulo. Já passou pelo 77º Distrito Policial, trabalhou nas cidades de Natividade da Serra, Taubaté, depois foi para Sertãozinho e trabalhou no 131ª Ciretran, respondendo também por várias outras cidades da região como Jaboticabal, Monte Alto, Pitangueiras, Pontal, Barrinha e Jardinópolis. Foi delegado titular da delegacia do município de Sertãozinho por 5 anos e em seguida delegado seccional de polícia de Sertãozinho por 6 anos. E agora, em fevereiro desse ano, de 2025, ele assumiu o cargo de delegado divisionário de polícia da DEIC, a Divisão Especializada de Investigações Criminais, aqui em Ribeirão Preto também. Eu estou falando dele, o nosso querido doutor José Carvalho de Araújo Júnior, que com muito carinho eu chamo de doutor Araújo. Seja muito bem-vindo ao Papo de Lei com o Ming Costa, doutor. Muito obrigado, eu que agradeço vocês pelo convite. E vamos ver se a gente traz alguma coisa aqui a respeito de polícia civil, né? É o meu trabalho há 35 anos e estou muito feliz de estar aqui com vocês e pronto aqui para o nosso bate-papo. Doutor, nós que agradecemos a oportunidade. Com certeza nós vamos conseguir esclarecer vários pontos que, por mais que nossos ouvintes têm muitos policiais civis, militares, mesmo os policiais muitas das vezes não conhecem o que é o DEIC, como que é a prática, o dia a dia de um policial do DEIC. Então, gostaria de já iniciar com esse questionamento. Primeiro, como que foi sua carreira até aqui? O que o doutor era antes de ser delegado? E no DEIC, como que chegou no DEIC? O que faz um delegado DEIC? O delegado do DEIC, muito bem. Bom, vamos começar pelo começo, então. Eu comecei quando mudei para Ribeirão Preto. Eu sou filho de delegado, tá? Meu pai era delegado de polícia e nasci na cidade de Ituverava, mudei para a cidade de Serrana, depois São Simão e por volta do ano de 1977 eu mudei para Ribeirão Preto.
Aqui eu comecei a estudar no Colégio Guião primeiro, depois eu fui para o Colégio Marista, ali na Rua Bernardino de Campos, e foi onde eu passei a maior parte dos meus estudos. No Colégio Marista, a gente é muito levado a praticar esportes, eles incentivam muito os alunos a praticar esportes, a lidar com música, tem a banda do Marista, não sei se vocês são dessa época, mas essa banda fez muito sucesso, que eram aquelas fanfarras que desfilam no 7 de setembro e tal, enfim. E eu tive a honra de fazer parte desse pessoal, de um grupo muito unido, até hoje a gente se encontra, nós somos amigos até hoje. Então é da época lá de ginásio, de colégio e tal, e nós tivemos uma formação muito importante ali para nós. Depois disso, eu comecei, eu parti para o estudo, né? Estudo de Direito, eu fiz na UNAERP, e ao mesmo tempo eu passei no concurso para escrevente do Fórum. Aqui em Ribeirão Preto, na 7ª Vara Civil, por onde eu trabalhei por volta de 4 anos. Antes disso, antes do fórum, eu esqueci aqui, eu fui contínuo no Banco Bozano Simonsen, também não é da época de vocês. Não é. Com certeza não. Esse banco existia no centro de Ribeirão Preto, eu fui ali office boy, andei muito a pé ali no centro de Ribeirão, e cheguei até a parte de compensação do banco, mas, enfim, depois eu passei no concurso para escrevente, e a partir de então comecei a lidar com o direito, né? E estudando à noite e trabalhando de dia, eu acabei no final do curso prestando concurso para delegado. E o delegado de polícia, ele tem várias fases, né? Geralmente você assume numa cidade pequena, ou então num distrito policial, no caso de São Paulo, mas no interior a gente geralmente vai para uma cidade menor e é responsável pela cidade de manhã, de tarde, de noite, final de semana. Na minha época não tinha o que existem hoje, que são os plantões regionalizados. Então, uma ocorrência que acontecesse na sua cidade, seja ela qual fosse, você teria que saber e tomar providência a respeito daquilo. Então, o delegado ficava vinculado à cidade. Quando eu fui para Sertãozinho, a gente era em 3 ou 4 delegados ali, a gente conseguia dividir o mês entre as 4 pessoas, né? Mas naquela época eu já assumi a Ciretran, e Ciretran foi numa época muito interessante, que foi quando estava chegando o Código de Trânsito, que hoje a gente tem, que foi implantado em 97. Eu trabalhei muito nessa época com o Detran de São Paulo, na elaboração do código, das leis de trânsito, e por 20 anos eu fiquei envolvido com isso. Então, eram as aulas de autoescola, os despachantes, a pontuação na carteira chegou com esse código, as multas. Burocracia gigante. Burocracia demais, a estrutura começou a ser informatizada naquela época, que antes, na minha época lá atrás, as CNHs eram feitas na máquina de escrever, os documentos de veículos também eram na máquina de escrever. Então, eu acompanhei toda essa modernização, vamos dizer assim, né? Com a chegada da tecnologia, a chegada de internet e tudo mais, isso aí mudou totalmente a estrutura do Detran, mas o Detran saiu agora, uns 15 anos atrás, eu acho que foi em 93, da estrutura da Secretaria da Segurança Pública, de onde os delegados fazem parte, né? Então, foi para outra secretaria. E nós, então, saímos, os delegados de trânsito, que só faziam trânsito, mas não era só trânsito. Delegado, você não prestava concurso para ser delegado de trânsito, você prestava concurso para ser delegado de polícia, normalmente, né? E pelo seu perfil, você geralmente era escolhido pelos chefes para ocupar aquele cargo, que era um cargo diferente de uma delegacia comum, de um plantão policial, né? O trânsito era realmente diferente. Então, eu por ali fiquei 20 anos praticamente. Depois disso, ocupando os outros cargos, que consequentemente a delegacia do município de Sertãozinho, e depois delegacia seccional, que parte já para uma fase de chefia das polícias e trata mais de assuntos internos. Você cuida de gestão de materiais, gestão de pessoas, né? Você cuida mais dos assuntos internos da polícia, de fiscalização, né? E Sertãozinho abrange 10 cidades. Essas cidades que nós citamos aí no início na abertura aqui do nosso bate-papo, todas fazem parte daquela região ali da seccional de Sertãozinho, tá?
32 anos em Sertãozinho, eu fui convidado pelo meu chefe aqui de Ribeirão Preto, Dr. Jorge Amaro Curineto, que é o nosso diretor do Um abraço pro Dr. Jorge, que vai estar assistindo esse podcast. Sim, com certeza, com certeza. É uma pessoa muito querida, um homem muito inteligente, uma pessoa que está no posto, falei para ele ontem isso aí, ele está num lugar que parece que ele foi formado para aquilo, tá? Ele, como diretor do The Inter 3 de Ribeirão Preto, ele conseguiu números assim, muito importantes na queda da criminalidade, a própria união dos policiais, ele conhece todos os policiais da nossa região, nas 93 cidades, pelo nome. Doutor, até te fazendo um complemento, inclusive todos os eventos da Polícia Militar, ele está presente. Então, Sim. ele realmente, ele veste a camisa, ele está em todos os lugares, conversa com todo mundo, conhece todas as pessoas. Sim. Bem legal. Ele nos representa muito bem. Então, ele caiu nesse cargo, ele chegou como uma pessoa fundamental para o trabalho que ele desempenha ali. Então, a gente é muito feliz de tê-lo como chefe e ele me convidou para vir para Ribeirão Preto, cidade onde eu me formei, onde eu estudei, onde eu trabalhei no centro como office boy. Quer dizer, para mim foi muito interessante, foi um desafio ao mesmo tempo, porque depois de tanto tempo na carreira, eu poderia escolher aposentar, por exemplo, né? Mas a DEIC foi o que realmente me chamou mais a atenção por ser um lugar diferenciado. Ali estão os policiais que trabalham em delegacias especializadas, quer dizer, eles só fazem aquilo. Então, são pessoas especialistas naquele tipo de trabalho. E eu sempre tive muita curiosidade em trabalhar com esse pessoal e muita vontade, tá? Então, eu tive essa sorte de ser convidado, eu aceitei, eu já mudei para Ribeirão Preto, já moro aqui, depois de 32 anos em Sertãozinho, voltei a morar em Ribeirão Preto. E com muito prazer, muito orgulho, tá? De fazer parte de uma equipe de policiais especializados ali. A DEIC, para quem não sabe, às vezes a população ouve a imprensa falar o DEIC e a DEIC. Quando a gente fala o DEIC, a gente está falando de São Paulo. A cidade de São Paulo existe o Departamento Especializado de Investigações Criminais. Agora, o governo Dória criou nos The Inters a DEIC, que é uma divisão. Tá? Então, não é um departamento, é uma divisão. É um órgão menor do que aquela estrutura de São Paulo, mas ela chama divisão especializada regional de investigações criminais. Quer dizer, nós abrangemos aqui toda a região de Ribeirão Preto, que são 93 cidades. Então, a responsabilidade nossa é com essas cidades. São muitas cidades. A nossa região é uma das maiores regiões do estado. E eu tenho ali na DEIC, naquela divisão, uma delegacia de homicídios, tá? Que ela é especializada em homicídios, a delegacia de investigações sobre entorpecentes, conhecida como DISE, né? A delegacia DIG, que é a Delegacia de Investigações Gerais, que cuida de crimes contra o patrimônio. Temos também um setor especializado em lavagem de dinheiro, tá? Que também pertence à DIG, e o GOI, que é o Grupo de Operações Especiais, né? Então, o GOI é uma divisão que é uma unidade que tem pessoas que também só fazem aquele trabalho, que é de execução dos mandados, cumprimento de mandados de busca e apreensão, mandados de prisão. Então, todos esses são cumpridos a maioria são cumpridos pelo esse grupo de operações especiais. São pessoas treinadas para isso, tá? Nós temos ali professores da academia de polícia, de tiro, professores de abordagem, professores, quer dizer, pessoas que são especializadas nisso e treinadas nisso, treinam diariamente, tá? Aquele trabalho de uma abordagem policial, de como você prende uma pessoa, como que você aborda, então eles têm toda essa qualificação, tá? E se aperfeiçoam cada vez mais nesse tipo de trabalho. Então, não só atendem a DEIC, como também nós atendemos as delegacias de outros estados ou de outras regiões. É muito comum, nós recebemos aqui policiais da Amazônia, policiais de Goiás, policiais do Paraná, Rio Grande do Sul, pessoas que vêm cumprir mandados e o GOI, então, apoia
todo esse pessoal aí nas abordagens e acompanha nessas prisões. Então, nós temos essas delegacias, todas aí, são pessoas que não trabalham em outro lugar, não fazem plantão, os nossos plantões são lá nossos mesmos, quer dizer, essas equipes não têm aquele trabalho comum que existem nas delegacias e nos plantões, de, por exemplo, entra às 8 da manhã e sai às 18 horas, tá? Eles cumprem o seu horário, mas é muito comum a delegacia de investigações sobre entorpecente, por exemplo, a DISE fazia trabalho à noite, então, ou finais de semana, quantas e quantas vezes estão nas estradas aí, atrás de um veículo assim assado, que está trazendo drogas e tudo mais. E todas as outras delegacias, o homicídio é a mesma coisa, um homicídio importante que acontece no final de semana, ou à noite, ou seja, qualquer dia, feriado, a nossa equipe de homicídios tem que estar no local. Doutor, só falou de homicídios, eu lembrei, mandar um abraço para o nosso grande amigo Túlio, que está nos assistindo também, policial muito experiente, com certeza acrescenta muito no trabalho, no dia a dia lá. O Túlio é um amigo, um profissional exemplar. Ele já tem um bom tempo na carreira como investigador de polícia, gosto muito dele, e tem lá como chefe dele o Dr. Fernando Bravo, tá? Eu acho que é o que eu esqueci de falar aqui, cada delegacia dessa tem os delegados responsáveis, né? Então, o Dr. Fernando cuida hoje lá da homicídios e também daquele setor de lavagem de dinheiro. Tá? Na Anadise nós temos o Dr. Eduardo Martinez, e também o Dr. Diógenes, tá? São os dois delegados que ficam lá na DISE. Na DIG nós temos o Dr. Targino, que hoje está afastado para tratamento, né, de médico, e o Dr. André. E lá no GOI nós temos o Dr. Paulo Montelli, que é o responsável por aquela equipe. Então nós somos hoje 7 delegados lá na DEIC. Eu acho muito interessante essa forma de destrinchar a delegacia, porque quando se fala de ocorrência, para a pessoa, a população, né, o cidadão comum, ele vê uma situação que ele entende ser de crime, ele fala, vou fazer uma ocorrência, eu vou na delegacia, mas ele mal sabe que é subsetorizado, é operacional, e cada um não interfere um no outro ali, de uma forma que existe essa interação e ao mesmo tempo uma independência. Exato. É muito bacana essa forma de vocês trabalharem, da delegacia, o funcionamento interno ali. Claro. Eu queria fazer uma pergunta em relação ao DEIC, já partindo para o afunilamento da sua atuação dentro da divisão. Quando a gente fala sobre a divisão especializada de investigações criminais, tem muita gente, a população, a sociedade, não entende o que é a DEIC e o que acontece lá dentro. De forma bem simples, conta pra gente o que é a DEIC e qual que é a essência dela, como que funciona. Então, a DEIC, ela é esse conjunto de delegacias, né? Nós temos essas delegacias de homicídio, DIG, DISE, mas nós não atendemos a população. Dificilmente uma pessoa vai lá para fazer um boletim de ocorrência. É raríssimo isso acontecer. Porque os BOs são feitos geralmente ou pela internet, ou eles são feitos lá nos plantões policiais, nas delegacias comuns. Então, depois essas ocorrências são encaminhadas para a DEIC, que toma as providências. Pode acontecer, claro, o fato aconteceu agora, nós estamos todos aí, nós vamos correr com uma equipe lá e a gente mesmo registra a ocorrência, isso acontece. Vamos levar as partes para lá, tal, e vamos fazer as ocorrências. Mas a maioria das ocorrências, elas são encaminhadas posteriormente. Entendeu? Então, ela não tem o trabalho de atender a população em geral, tá, durante o dia. Isso não acontece com a DEIC. Ela fica mais reservada nesse sentido. Entendi. Doutor, falando sobre o trabalho do delegado agora, então tocando ali uma investigação e tal, esse trabalho, evidentemente, tem toda a parte burocrática, né, processo, enfim, mas ele chega a ser um trabalho engessado. Como que é na prática mesmo o dia a dia do delegado, que ele está sabendo de um crime, aí, putz, eu preciso pedir uma autorização judicial e tal. Isso, na prática, acaba funcionando ou muitas das vezes acaba atrapalhando o desdobramento aí da ocorrência, da investigação? Sim, o delegado, assim que ele recebe a ocorrência, seja no plantão policial ou na sua delegacia de polícia, ele tem que tomar a providência a respeito daquilo.
né? Então ele tem a sua autonomia para tomar todas as providências e fazer, claro, tudo dentro da lei. Alguns atos, claro que se vai ser necessário uma expedição de um mandado de busca e apreensão, por exemplo, ele tem que fazer o pedido à justiça. Geralmente, todas as vezes, o Ministério Público também se manifesta. Então, o que é que pega, geralmente? A rapidez. Né? O que é importante para a polícia? Diante de uma situação, nós temos que tomar uma providência imediata, tá? E às vezes nós precisamos sim de uma autorização judicial para que aquele ato seja legal. Não adianta o delegado de polícia tomar a providência sem que que ele siga, sem que ele siga exatamente aquilo que determina a lei, porque senão os advogados lá na frente vão tornar sem efeito, vão provocar, né, a lei para que aquilo realmente não tenha tido efeito nenhum. Então, o nosso cuidado é esse. Nós trabalhamos muito para que essa agilidade aconteça, tá? Para que esse entrosamento, Ministério Público, delegado de polícia e justiça seja perfeito, para que a justiça seja feita. Doutor, outra curiosidade que eu queria saber sua opinião é que principalmente nos crimes midiáticos, né? Então, apareceu aquele crime na TV e tal, todo mundo tem uma tese. Não, foi a mãe, foi o pai, foi o filho, e foi assim, foi assado e tal. Eu queria entender da sua visão como, 30 anos na polícia, aí já viu milhões de crimes. Como que é a visão de um delegado sobre um crime que muitas vezes surpreende quem está assistindo, que fala, não, eu tinha certeza que era assim, o delegado vai lá e fala, não é assim. Sabe aquela experiência, aquele feeling, aquele feeling? Como também a gente já fez podcast com um perito aqui, fala, eu bato o olho na cena de crime, o crime conversa comigo. Aí eu queria entender do senhor, assim, qual que é essa diferença de visão que a vida na polícia te leva? Das carreiras jurídicas, o delegado é aquela que tem mais assim, ele que sente o calor dos acontecimentos, ele que vive aquilo, né? Ele que está ali e diante, numa entrevista, por exemplo, com a pessoa que acabou de matar outra pessoa, né? Tem as testemunhas. Então, você aprende com a prática, você aprende com a vivência a lidar com essas conversas e como é que eu vou começar uma conversa com uma pessoa que eu sei que eu sei o que ela fez, mas eu preciso que eu preciso saber como perguntar e como chegar nessa pessoa. E as pessoas são diferentes umas das outras. Tem gente que não vai falar de jeito nenhum. E é um direito que a pessoa tem. Se você está com a pessoa que será ali indiciada, que é uma pessoa que é o culpado no caso, né? É o responsável pelo crime, com o tempo você vai adquirindo formas e jeitos de você conseguir aquilo que você quer da pessoa, né? Então, muitas vezes, a gente tem muitos casos que uma conversa mais tranquila leva a pessoa a falar a verdade. Tá? Às vezes eu sei, com o tempo a gente percebe isso, que a pessoa tem coisa para me dizer. Às vezes eu falei um assunto aqui que ela engoliu ali, tal, seco, então eu sei que aquilo lá pegou de alguma forma nela. Então, são detalhes que a gente vai aprendendo com a vida, né? Doutor, eu te fiz essa pergunta porque um sentimento que eu tenho, como ex-policial militar, na rua, você bate o olho num cara, você sente que precisa abordar. E com o passar do tempo, cada vez mais o STF ele tem diminuído essa possibilidade, né? Não, o nervosismo não conta, etc. Tem que ter fundado suspeita, etc, etc. Só que o policial, ele sente. Então, o tirocínio policial, isso, fugiu. Exato. Tirocínio policial. Então, eu te fiz essa pergunta justamente porque com certeza absoluta, o delegado, por mais que o ambiente é diferente, ele tem o mesmo sentimento. Ele escuta ali, ele fala, você está mentindo. Tudo bem, preciso fundamentar, preciso escolher as provas e tal, mas é a experiência, não tem como isso mudar. Claro. Tá no nosso íntimo, né, na verdade. Exato. Você que só faz aquilo, o policial militar, ele bate o olho, ele sabe já. Ele já sabe o que está acontecendo ali. Isso aí, só quem vive o dia a dia da rua é que sabe. O policial civil é a mesma coisa. Ele não vai ficar lá sentado ali dentro da delegacia. O trabalho dele não é ali. Ele tem que trabalhar, claro,
na rua, com as pessoas, e lidando com o dia a dia de todo mundo, né? Então ele aprende isso. Isso aí é uma coisa que o trabalho dele vai trazendo, e aí ele já vai saber se ele serve para aquilo ou se ele não serve. Exatamente. Entendeu? Tem gente que não faz questão nenhuma disso, dessa vida, né, que é aí fora, que a gente diz, né? Uma coisa que não é ser fácil. Policial ou ser funcionário público tem uma diferença tão grande. Exatamente. Então tem os perfis, né? Então, Sim. por que a pessoa vai trabalhar na DEIC? Por que a pessoa prefere trabalhar no administrativo, por exemplo, de uma delegacia, que só vai trabalhar com o departamento pessoal, ou então fazer, que é extremamente importante? Sim. Claro que é extremamente importante, mas são perfis diferentes, né? Então nós precisamos ter gente para ocupar esses cargos todos aí. Gostei dessa forma que o senhor mencionou a respeito do calor dos acontecimentos, né? Uhum. Até pensando aqui uma informação que o senhor falou em off antes de começar o podcast, né? O senhor queria fugir da matemática, né? Das exatas. Sim. E é por isso que o senhor foi para humanas, né? Para direito. E falando sobre questão de investigação criminal, a gente está falando sobre comportamento humano. Porque são padrões que se repetem, né? Exatamente. De modo que o senhor já consegue identificar ali no dia a dia como é que a coisa está se desenrolando, assim como um policial, um civil investigador, um policial militar. Queria que o senhor contasse para nós aqui um calor de acontecimento, uma investigação, uma operação, algo que tenha marcado a sua vida, que, sim, não com todos os detalhes, né, sigilo das questões, mas conte para nós uma situação que marcou demais o senhor na delegacia. Sim, olha, nós temos um caso que é de conhecimento geral, tá? Que ele é bem recente, é desse ano. E eu tenho 35 anos de carreira e já vi, claro, eu teria um monte de casos aqui para contar para vocês, os meus plantões, a minha vida toda aí que eu passei. Mas esse caso recente que nós temos de uma senhora que matou a nora e a filha com o chumbinho, com veneno, realmente aquilo mexeu com todo mundo. Não é? Porque nós estamos falando de uma pessoa de 67 anos de idade, 68 anos de idade, uma pessoa que cuidava da nora como, né, a mãe da menina. A mãe tinha morrido, então ela cuidava daquela menina. Ela levava sopa para ela tomar, ela fazia companhia para ela. E a menina tinha ela como, poxa vida, né, a segurança, uma pessoa que né, dava conforto. Ela estava em um momento difícil com o marido no casamento. E tudo isso, claro, mexe com as pessoas, não é? Tem uma música que fala, como é que fala? Encontrei um abrigo no peito do meu traidor. Né? Então a menina estava ali totalmente confiante na sogra dela. E a sogra tinha uma outra ideia, né? Ela estava ali querendo ajudar o filho e, enfim, o que a polícia descobriu, isso ainda vai a júri, tá? Eu acho que é um júri interessante, que a população toda deve acompanhar. Depois veio o que também pegou é que há 3 meses antes, a filha dela tinha também morrido. E segundo o contato que nós tivemos com os médicos, com legistas, com IML, olha, esquece, não vai dar a prova, porque que é importante para nós? A prova. Né? Como é que nós vamos provar que essa menina morreu por conta de veneno? Né? Não tem jeito, isso aí some. O corpo humano ele vai deteriorando, aquilo não fica. Mas aí nós conseguimos convencer os médicos, conseguimos pedir na justiça e convencer o juiz, e nós fomos lá para a exumação e finalmente deu também. Quer dizer, por pouco a gente poderia ter perdido essa fase também. Então, esse aí é um caso que realmente a gente não... Essa situação do chumbinho aí já se repetiu algumas vezes, né? Em pouco tempo, assim, uma janela curta de tempo, né? Em outros estados, outras partes do Brasil. A gente vê, isso é uma crescente. Tipo realmente desperta em outras pessoas, né? A divulgação desse tipo de coisa. Isso talvez não seja muito interessante, né? A divulgação na imprensa e mostrar porque a gente sempre vê que existe, sim, outros casos no bolo, ou na comida. Então sempre tem algum caso ou outro ali das pessoas
cometendo esse tipo de crime. E é interessante também sobre esse caso, como a importância da perícia, né? Instituto de Criminalística, Instituto Médico Legal, todo esse pessoal envolvido que realmente deu subsídio para conseguir conduzir uma investigação complexa dessa e que choca tanto que, e aí voltando na outra questão, né? Quem tá vendo fala, não é possível, a polícia tá doida, não faz sentido. Não Por faz. que ela faria isso? Exatamente. Então, tem que parabenizar esses profissionais que realmente Sim, é sim. essencial. Fizeram de uma forma Essencial. muito eficaz, estiveram lá conosco, os médicos do IML de Ribeirão Preto, Dr. Léo, Dr. Diógenes, são pessoas que muito competentes, que conseguiram, né, mesmo com um tempo decorrido, que dizem que é no máximo 2 a 3 meses que você consegue constatar ainda o caso do chumbinho, né? E mesmo assim, com 3 meses eles conseguiram identificar e colheram o material da forma perfeita e saiu o laudo positivo. Quer dizer, para a polícia foi um trabalho, mas ao mesmo tempo para a população uma surpresa muito triste, uma coisa muito triste, que nós estamos falando de mãe e filha, relação de família, né, a gente nunca espera uma coisa dessa, né? Nunca. Então mexe com todo mundo. Isso aí é um fato realmente muito relevante. Uma outra situação que mexeu muito com a sociedade, digo a nível nacional, foi aquela operação no Rio de Janeiro, que inclusive envolveu policiais militares, policiais civis, né? Inclusive, após o ocorrido, surgiram muitos especialistas em segurança pública comentando aí na imprensa, nas redes sociais, inclusive uma professora de uma universidade federal lá do Rio de Janeiro, que comentou que um traficante portando um fuzil poderia ser facilmente desarmado com uma pistola ou uma pedra na cabeça, né? Pedra, com certeza. Na visão do senhor, doutor Araújo, a experiência, ela conta mais ou a formação acadêmica, teórica, ela também comunica bastante nesse sentido, na segurança pública? Olha, eu acho importante as duas coisas, claro, o estudo, a formação acadêmica é importante, mas a experiência não tem nada igual, principalmente para quem vai para a rua, para quem está numa situação real de extrema gravidade, né? E isso aí é o que quando eu te falei do pessoal do GOI, nós estamos falando de gente que lida com vida e em segundos ele tem que decidir o que ele vai fazer. Né? Ele vai prender um sujeito amanhã às 5 da manhã, ele está acordado desde as 3 horas da manhã, então ele vai arrebentar a porta, vai entrar e pegar o sujeito na cama. Bate adrenalina, uma situação que não dá para prever, porque do nada surge um cachorro, surge uma criança, você tem que pensar no segundo. Exatamente, são decisões. Então, por isso que esse pessoal tem que ser muito bem treinado, tem que ter treinamento. Tá? E graças a Deus nós temos uma equipe extremamente treinada aqui em Ribeirão Preto, sabe? O pessoal é de primeira linha mesmo, todos os cursos que tem, eles participam, eles não só aqui no nosso estado, em outros estados também, quer dizer, eles estão sempre atualizados, que isso muda, né? Então a pessoa precisa ter essa... E a vivência de rua é fundamental, tá? Às vezes você tem uma pessoa que trabalha na investigação, isso tem ainda um outro, sabe? São aqueles vocacionados, aquele cara que... Quando ele prestou concurso lá atrás, nem era exigido o curso superior, sabe? Ele é uma pessoa mais assim, simples, ele não tem tanta formação acadêmica, mas ele tem um conhecimento de rua, ele tem uma vontade de trabalhar, uma curiosidade. O feeling. Exatamente, fundamental para a investigação criminal. Fundamental, vale muito, e muito mais às vezes, tá? Então, essa pessoa sim, é que sabe como é que se lida numa situação dessa. Como é que faz. Quem deveria estar dando aula, por Exatamente, exemplo, né, sobre claro. segurança não pública. Adianta você sentar lá e achar que pedra. Isso aí a gente nem vai falar disso, porque eu acho, né, uma aberração. Desnecessário. A gente, totalmente, né? Fuzil, uma coisa, para quem conhece... Quem já ouviu um barulho de um fuzil... Já sai, né? Totalmente, é outra conversa. E, infelizmente, nesse caso que a gente viu no Rio de Janeiro, ali as armas são realmente... essas aí, nós temos aqui também, nós trabalhamos com isso também, aqui em Ribeirão tem bandido que tem também, sabe, mas lá você vê, é claro e filmado dia a dia, né, as pessoas na rua e tal, nas favelas, então, claro que o policial de lá, ele tem que ir preparado para a guerra mesmo. Doutor, falando sobre a demanda da delegacia, acredito eu que
um dos maiores gargalos hoje da Polícia Civil são investigações dos crimes cibernéticos, né? Sim, a demanda é gigantesca, os golpes não param e os bandidos se renovam a cada segundo, na verdade, né? Eu gostaria de saber um pouquinho sobre se a Polícia Civil, qual que é a velocidade que ela consegue acompanhar a questão da tecnologia. Falo isso porque os indivíduos hoje usam a Deep Web, usam VPN, e assim, nós sabemos todas as travas burocráticas do Estado para comprar um programa, para ter um computador gamer e etc. E até a questão da formação do próprio policial, né? Às vezes o policial, às vezes não, muitas das vezes ele acaba buscando conhecimento pessoal para ajudar na polícia, né? Devido a essa demora do próprio Estado, enfim. Queria saber um pouco essa estrutura tecnológica. A polícia consegue acompanhar isso? Como que é a prática disso? A criminalidade evoluiu muito nesse sentido. Isso não tenha dúvida nenhuma, tá? E a polícia também. A polícia precisa, claro, estar acompanhando rapidamente, tá, essa evolução. E nós temos hoje ferramentas extremamente importantes para esse combate desse tipo de crime. Relacionamento com instituições bancárias, o acesso a informações de redes sociais, enfim, câmeras que hoje são municipais, tem muitas cidades que investiram nisso. Isso é fundamental para que a gente possa fazer trabalho de investigação policial, sabe? A prefeitura investir em câmeras, isso aí é fundamental. Mas eu digo na parte tecnológica, a polícia tem sim conhecimento, tem pessoas especializadas nisso. Lá na DEIC nós temos pessoas que só fazem isso, tá? Nós precisamos trabalhar, por exemplo, com extração de dados de aparelhos celulares. Nós temos pessoas que só fazem isso lá dentro. Eu preciso ter um grupo de pessoas especializadas nisso, tá? Aparelhos que a polícia tem que abrir e recuperar imagens, ou seja lá o que for, entendeu? E isso é da investigação, nós temos, tá? E nós trabalhamos com isso. Claro que a gente precisa se aperfeiçoar, isso é fundamental, tá? O Estado, é importante que ele invista nesse tipo de equipamento para a gente. Como já dissemos antes aqui, quanto mais rápido a gente conseguir acessar determinadas instituições, esse contato, essa rapidez, melhor para o trabalho da polícia. E você está evitando futuros crimes aí, né, que possam acontecer. Então, a gente acompanha sim, tá? Nós temos hoje ferramentas importantes, sim temos, tá? Mas é importante que isso aí não pare, que o Estado não pare de investir nisso. Eu acho interessante essa questão dos crimes cibernéticos, né? Porque isso vem avançando à medida que a tecnologia avança também junto, né? Evolui, como por exemplo a inteligência artificial e outras questões aí de programação de prompts e tal, que a gente vê no dia a dia. Inclusive, a gente utiliza essas ferramentas, acredito que dentro da inteligência da polícia, para poder ter mais eficácia nos resultados, né? Sim. Ao mesmo tempo, eu vejo que, especialmente em relação às mídias, né, vamos dizer aí, né, nos filmes, nas séries, né, existe uma romantização, né, vamos dizer assim, da investigação. Eu até perguntei pro doutor antes de começar o podcast se ser delegado era exatamente isso que o senhor pensava que faria hoje trabalhando. E muita gente acredita, por essa questão da romantização, né, das ideias hollywoodianas, das investigações que a gente vê em CSI, de séries, que a investigação é exatamente isso. O senhor acredita que essa questão hollywoodiana da investigação, ela atrapalha ou ela ajuda a despertar vocações aí na prática? Eu acho que ela mais ajuda. Ajuda. Porque a romantização, ela faz parte de qualquer... Vai ter filme, vai ter seriado, precisa ser romantizado, senão não vai prender a atenção das pessoas. Mas a realidade a gente sabe que não é bem aquilo, né? Mas hoje em dia a gente consegue estar tão avançado também, na parte tecnológica principalmente,
que às vezes a gente, entre nós ali, entre os policiais, a gente fala, poxa, parece filme, né? Poxa, e é verdade, sabe? Às vezes antes a gente sonhava com coisas que, lá no meu começo da carreira, que fala, você tá louco, você tá assistindo muito filme, né? Mas não, agora a gente sim, realmente a gente tem acesso a certas informações, a certas coisas que ajudam muito e é muito legal isso, é importante para a polícia, mas a romantização sempre vai acontecer, né? Em filmes, isso aí com certeza. Sim. Doutor, falando de filmes, vou fazer um link sobre a ocorrência pesada lá da mãe que matou a filha e matou a nora e trazendo para a parte da mídia. Muitas das vezes a pressão da mídia, aos nossos olhos de fora, acaba atrapalhando a investigação. Nós temos N exemplos como isso, né? Que nem um caso, também está no Netflix, da Eloá, que assim, atrapalhou totalmente a polícia militar, enfim. No caso da Polícia Civil, essa pressão de uma investigação dessa é complexa, aí está lá todo dia o repórter e quer que o delegado fale todo minuto o que está acontecendo e chega ela acha testemunhas, etc, etc. Isso na prática atrapalha de fato ou vocês conseguem já conduzir de uma forma, eu vou falar até aqui e não vou falar mais e ponto. Como que é isso? Lidar com isso deve ser até estressante, né? Mas faz parte do nosso trabalho. A gente sabe que a imprensa, ela precisa daquelas informações, daquela notícia e a audiência, com certeza, ainda mais num caso desse, né? Ela acontece. Então, o que existe ali é uma briga entre as empresas para quem é que dá notícia primeiro. Isso aí, todos os dias, eles estão lá, eles fazem plantão ali, caso eles ficam sabendo dos casos antes da polícia, antes dos advogados, antes de todo mundo. Então, a imprensa chegou, você pode saber que tem coisa aí, né? Mas o que a gente cuida? Eu tenho um relacionamento muito bom com eles, porque ali nós somos em 7 delegados. Enquanto aqueles outros delegados que eu citei aqui estão lá na linha de frente, estão na rua, eu estou cuidando da parte ali do pessoal de atendimento e explicando o que está acontecendo para eles, tá? Muitas vezes o delegado acha interessante não divulgar, isso eu respeito e isso a imprensa respeita também. Tá? Então é questão de conversar e explicar os motivos, tá? Porque quando a imprensa divulga alguma coisa, isso desperta uma expectativa na população, exato, sabe? Acho que, poxa vida, tem sangue ali, tá pronto, é aquela correria, tal, tem, olha lá, tal. Então, não pode, isso aí, hoje, graças a Deus, aqui na cidade de Ribeirão Preto, nós temos um relacionamento bom, quando peço para que eles segurem um pouco a divulgação, eles têm respeitado a imprensa, principalmente de televisão, tá? Que é um pessoal que está ali conosco, que está mostrando o tempo todo. Eles sabem disso também, que às vezes uma divulgação errada pode ocorrer a morte de uma pessoa, né? Então o que eu acho que o legal é isso, é a gente explicar, olhando nos olhos e esclarecendo o motivo exato de não divulgação agora, ou espera mais um pouco, espera até a tarde, espera até a noite, espera até amanhã, que aí a gente vai ter uma notícia melhor para vocês, tal, e aí dá para a gente ir lidando com essa situação. Perfeito. Doutor, agora falando um pouquinho de Ribeirão Preto, dos resultados que nós tivemos aqui. Eu sei que ultimamente tiveram várias operações. Queria que o doutor falasse um pouquinho sobre quais as operações, por quê, presos, drogas, os resultados que nós temos aqui na nossa região. Nós tivemos agora, se você tivesse me falado, eu teria trazido aqui os números, mas uma queda muito importante, tá? Na criminalidade em geral. Aqui, a região de Ribeirão Preto, ela se sobressai com relação a todas as outras regiões do estado, do interior do estado de São Paulo, tá? Então, o Dentre 3 de Ribeirão Preto, nós estamos na fase muito importante de queda dos índices. A nossa região de Ribeirão Preto. A região de Ribeirão Preto. E a cidade que também. É uma população, digamos assim, muito grande. Ribeirão Preto são 800 mil. Quase 1 milhão de habitantes aqui. Então, nós temos aí muita gente, né? Sim. E
o que acontece? Um fato como esse agora recente, aquele caso das joias, que nós também, isso aí foi divulgado bastante agora essas semanas, que nós conseguimos prender quadrilhas, tal, quase 30 pessoas presas, e muito rapidamente, com provas, pessoas todas com prisões preventivas decretadas. É natural que caia a criminalidade, principalmente relacionada a esse tipo de crime, que é o roubo de joias, tá? Então caiu 30%, só esse caso, entendeu? Pô, é pouco, parou? Não vai parar, é difícil parar, mas que diminui, entendeu? Aqueles casos pequenos ainda acontecem, tá? E ainda existe um caso aqui, outro ali, mas essas organizações, elas eram tão bem organizadas, vamos dizer assim, né? Elas eram tão bem feitas, tão bem calculadas, que espantou até a polícia, espantou o Ministério Público, espantou a Justiça. Né? Como que esse pessoal se organizava para cometer esses crimes, né? Com planejamentos e tudo mais, com instalação de câmeras nas ruas, na rua daquele edifício onde eles iam atacar, né? Estudando ali o dia a dia das pessoas. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos entrar com disfarce, não vamos? Quem arruma o disfarce? O fulano arruma. Quem arruma um carro? O outro. O fulano arruma esse carro aqui. Nós vamos fugir por onde? Depois nós vamos entregar esse dinheiro, essa joia para quem? E aí o receptador vai me pagar de que forma? Vai ser em dinheiro, vai ser tanto. Então, quer dizer, o Pix que nós vamos obrigar lá o cidadão que mora ali a fazer tal, quem é que vai receber? Já temos já as pessoas, tem alguém que organiza isso também. Como é que a gente escolhe uma família em Ribeirão Preto para roubar? Né? Tem alguém que faz isso. Tem alguém lá em São Paulo que faz isso. Isso nós descobrimos também. Caramba. Então, quer dizer, existe toda uma organização. Com isso, poxa vida, nós pegamos muita gente importante. Vai refletir de uma forma positiva para a sociedade? Claro que vai. Porque lógico que vai. O crime, né? Com certeza. Porque chegamos até o receptador. Não é? Nós temos um caso aí do receptador. Poxa vida, uma pessoa milionária que mora lá em Uberaba, outra também milionária que mora lá em Curitiba. Então aí, o caso está aí, quer dizer, canal de televisão mostrando, quer dizer, poxa vida, nós chegamos muito rápido em do começo ao final da quadrilha, sabe? Eu imagino da organização. A papelada disso. O inquérito policial disso. Exatamente. Na verdade, não consigo nem imaginar, porque é muita gente envolvida, muita conta, muito Pix. Sim, sabe por que isso aconteceu? Por que a gente conseguiu esclarecer tão bem? Porque houve uma força de trabalho, sabe, em conjunto, Ministério Público, Polícia Civil e a Justiça, sabe? Houve uma atenção imediata para aquilo e, poxa vida, a gente trocava informações todos os dias, finais de semana, à noite, quer dizer, eles acompanhando tudo e a polícia trabalhando, sabe? Poxa, em uma semana 10 pessoas presas, caramba, quando que acontece isso? E essa é uma resposta da polícia para a sociedade. Exatamente, né? Claro. É isso que a gente espera das investigações. Pessoal especializado, pessoal treinado, pessoal, sabe, dedicado, vocacionado naquele tipo de trabalho, sabe? O reflexo é isso, acaba refletindo de uma forma positiva. Não tem como não refletir, né? Não, isso é incrível, né? Ver como a criminalidade sempre está em constante evolução, mas a gente sempre via, né, a polícia sempre ali atrás, né? Sim. Até pegando carona nisso que eu comentei, né? Sistema de freios e contrapeso, vamos falar. A gente sabe que poder legislativo, poder executivo, judiciário, nós como membros do judiciário, né? Parte investigativa, parte de defesa, acusação, né? Ministério Público. A gente sabe que a legislação, ela acaba sendo um pouco atrasada, sempre, né? Porque as questões acontecem, a vida acontece. Sim. E a lei ela vai se aprimorando para poder conseguir abraçar determinadas situações. Exato. No que diz respeito à atuação perante as investigações, deu para ver o sucesso dessa questão que o senhor mencionou aí. Creio eu que existam muitas outras, né? Que o senhor poderia mencionar aqui, que vem reduzindo a criminalidade da região aqui, do interior do estado de São Paulo, Ribeirão Preto e região. Mas eu queria perguntar em relação à parte legislativa. O senhor acredita que ainda precisa amadurecer em relação a essa parte investigativa? Poderia melhorar, evoluir de alguma forma para poder permitir uma ampla atuação investigativa para poder coibir crimes maiores, talvez? Sim,
o que acontece é isso, a gente tem que se adaptar a situações novas, né? A legislação, às vezes você, por exemplo, esses crimes de tecnologia, tal, o que acontece, poxa, cibernéticos, isso não estava previsto ainda, né? São coisas que nós temos que correr com a lei, né? Os deputados lá votarem e ter a lei para a gente poder trabalhar com isso. E fundamental, claro que sim, nós precisamos ter, mas o principal é isso, é dar mais autonomia à polícia. A polícia precisa de um pouco mais de autonomia para poder ter mais rapidez no seu trabalho e poder desenvolver com mais rapidez. Ou então que essa ligação seja feita de uma forma como, graças a Deus, a gente tem aqui em Ribeirão Preto, sabe? Uma ligação direta com o MP, direta com o judiciário, mais eficiente. Isso é importante. Então, a nossa pressa está sempre ali. Eu formalizo o pedido aqui, mas eu corro lá no juiz, eu corro no promotor, me ajuda, analisa, por favor, né? Veja aí o meu pedido, né? E eles têm feito isso aí, eles têm muito boa vontade, eles sabem, eles moram aqui, eles sabem que é aqui que tem acontecido isso, que nós estamos trabalhando também. Então, esse relacionamento é muito bom, é muito importante para que isso aconteça e reflita de uma forma positiva, como aconteceu agora nesse caso aí das joias. Entendi. Doutor, até nessa questão da troca de informações entre todos os membros ali da segurança pública, do judiciário, uma impressão que eu tenho, até mesmo pelo trabalho que a gente desenvolve no CONSEG, é que na nossa região, com certeza, mas eu tenho essa impressão a nível nacional, que a Polícia Militar, a Polícia Civil e também a GCM hoje se conversam muito mais. E tem vários programas governamentais, por exemplo, que nem o Muralha Paulista, que tem ajudado muito as polícias nas informações e nas trocas de informações, nas câmeras, que o doutor citou também e tal. O doutor tem de dentro da Polícia Civil, o doutor tem essa sensação que realmente hoje está mais interligado os órgãos? Não sei a nível também da Polícia Federal, não sei como que é essa conversa, mas isso ajuda na prática e tem acontecido isso? Sim. Hoje está muito melhor, tá? O relacionamento é bom, é um relacionamento de muito respeito entre as instituições. A Polícia Civil e a Polícia Militar, durante toda a minha carreira, eu nunca tive um problema grave, um problema sério, sabe, com relação ao atendimento da Polícia Militar, enfim, pelo contrário. Talvez a cada um, pela forma de ser de cada pessoa, né? Às vezes o policial militar chega para apresentar uma ocorrência no plantão, tá ali, acabou de fazer um trabalho muito legal, tal, que estava até então tudo certo, mas o delegado que recebe aquela ocorrência não enxerga daquele jeito. E o que ele tem que fazer? Ou ele vai registrar o boletim de ocorrência e não fazer o flagrante, e ali ele tem que fundamentar por que ele não está fazendo, ou então ele vai realizar o flagrante, fundamentando também o motivo que ele tomou essa decisão, né? Então, das duas formas, o delegado precisa se manifestar, porque isso vai para a mão do Ministério Público, vai para a Justiça depois, né? Então, os embates, os problemas que aconteciam, que acontecem ainda, a gente sabe que acontece às vezes, justamente nesse momento da apresentação de uma ocorrência. Mas, fora isso, e isso aí, as coisas, eu vejo que muito pouco acontece hoje em dia, dificilmente a gente vê hoje um caso que tenha um conflito por conta disso. Existe muito respeito e o tratamento, para mim, pelo menos que eu tenho contato com o pessoal da cúpula da Polícia Militar, poxa vida, a gente é muito bem tratado e vice-versa, sabe? A gente tem um relacionamento excelente. E é fundamental que a gente tenha, porque cada um tem o seu trabalho. A Polícia Civil, ela tem o seu trabalho e a Polícia Militar é outro trabalho. O militar, ele está lá para prevenir o crime, né? E o civil é depois que o crime acontece. Quer dizer, o conflito não deveria existir, nenhum conflito, mas porque cada um tem o seu papel, né, na sociedade, no combate ao crime. Então, o relacionamento é fundamental, você tem que só tratar com respeito as pessoas, seja que instituição estiver, seja no MP, seja na Justiça, Procuradoria, seja o que for, a gente tem que ter só, e principalmente a OAB, que está em todos os lugares, né? Que é fundamental que a gente tenha um bom relacionamento, né? E a conversa tem que ser franca e sincera, nada além disso.
A conscientização dessa interdependência, né? Ela é muito saudável, né? Exatamente. Para as coisas fluírem. Exatamente. Claro. Cada um no seu papel, sim, não é verdade? A gente não precisa ser agressivo um com o outro, que às vezes até no momento ali, você vê no júri, como o advogado fica com o promotor e tal, mas faz parte daquele cenário, né? É natural aquilo. O doutor falou, gostei, que é cada um no seu papel. Às vezes, os conflitos vêm justamente quando se perde isso. Exato. Não, eu gostaria que fizesse assim. Não, mas calma, você fez sua parte, eu vou fazer a minha parte, cada um vai fazer a sua... foi no juiz, o juiz não entendeu assim. O juiz está fazendo a parte dele. Exatamente, também. Não vamos levar pro coração. Claro. E aqui em Ribeirão, em Sertãozinho, a vida inteira foi assim, a gente faz muito trabalho em conjunto, sabe? Exato. A Polícia Civil e Militar. Sempre fizemos trabalhos juntos, assim, de cumprimento de mandados, de fazer, né, trabalho de trânsito. Eu fiz a vida inteira com a Polícia Militar lá em Sertãozinho. E aqui é a mesma coisa. A gente tem feito, nesse ano que eu estou aqui, já fizemos vários trabalhos em desmanches, enfim, existe essa ideia assim, da gente se unir, e existe, isso acontece, e o fato é muito, muito comum, tá? A gente está sempre junto. Nós participamos sexta-feira de uma operação que teve aqui em Ribeirão Preto, nós pela OAB, junto Polícia Civil, Polícia Militar, Vigilância Sanitária, Fiscalização Geral, e lacramos algumas boates. Sim. Então, assim, quando todo mundo, cada um está fazendo a sua parte, resolve muito fácil. Claro que sim. Porque se a polícia... Que, assim, tinha demandas gigantescas de ocorrência da Polícia Militar. A Polícia Militar ia lá, a Polícia Militar não fez nada. Ela não tem competência de fazer X coisa. Exatamente. A Polícia Civil não vai ficar investigando isso, porque também tem outras prioridades. Sim. Então, assim, quando todo mundo para e fala, vamos resolver isso, resolve. Sim, e o prefeito de Ribeirão está empenhado nisso. Eu já participei de reuniões lá, ele é muito ativo nesse tipo de trabalho. Ele faz essa união, ele faz a coisa acontecer. Tá? Porque tem, como você disse, aquele, por exemplo, às vezes está lá a parte da administrativa da prefeitura que é responsável pela lacrar determinado local. Então, quer dizer, eles têm que estar presentes ali, né? Tem que fazer a multa que tem que fazer, tem que lacrar junto ali, quer dizer, então está todo mundo participando. Não tem como dar errado um tipo de trabalho desse. Exatamente. Pelo contrário. Doutor Araújo, eu acredito que hoje a pauta mais importante em qualquer setor da sociedade é a segurança pública. E uma pergunta que eu gostaria que o senhor respondesse de modo muito particular para nós aqui, para todas as pessoas que nos assistem, é: se o senhor tivesse um poder de dar uma canetada e resolver algo na segurança pública nesse momento, o que o senhor resolveria, o que o senhor mudaria para benefício da sociedade a nível de segurança pública? Olha, eu não mudaria, eu investiria mais e mais ainda na inteligência policial, tá? Em ferramentas para que a polícia acompanhe cada vez mais essa evolução do crime, tá? Trabalhe essa lei de lavagem de dinheiro, de organização criminosa. Nós temos hoje pessoas que só fazem isso aí é muito importante, tá? Porque o crime ele tem que se sustentar de alguma forma, né? E o dinheiro entra muito fácil. É o caminho do dinheiro. Exatamente. E é muito dinheiro. Quanto mais a gente investiga, mais a gente vê que é muito e muito e muito dinheiro. Tá? Então, nós precisamos trabalhar nisso, nós precisamos investir nisso, nesse tipo de trabalho, na especialização dos policiais que fazem esse tipo de trabalho. Eu tenho muitos casos que às vezes a pessoa gosta tanto, o policial ele gosta tanto daquilo que ele faz, que ele vai fazer curso sozinho, particular, em outro lugar, sabe assim? Para aprender a lidar com isso. Acontece. Então, é legal isso, é muito bom, mas o Estado precisa investir nisso também. O Estado tem que estar preocupado e ele tem feito. Hoje nós temos ferramentas, gente, que não tínhamos. A gente não tinha essas ferramentas. Hoje nós temos armas que nós não tínhamos antes. Hoje o policial civil, o policial militar, nós temos a Glock, a melhor arma, a melhor pistola do mundo. Quer dizer, está na cintura do policial que está aí cuidando da população. Né? Então nós temos que reconhecer sim que o Estado se preocupou, mas porque hoje é segurança pública, a população está preocupada com segurança pública. Então eu investiria mais ainda na questão aí de inteligência policial, que é fundamental e é o nosso trabalho da Polícia Civil. Muito bom. Doutor, quer complementar com mais alguma coisa antes do nosso encerramento? Poxa, eu quero... Eu tenho uma pergunta.
Qual o caso mais chocante, o caso mais engraçado? Vixe, aí... Muito boa a técnica. Doutor, Legal. já fica à vontade aí, manda uma dessa. Casos engraçados, com certeza o doutor tem muitos. Tem, mas nossa, eu, por exemplo, lembrar. vou contar um meu na Polícia Militar. Uma vez nós fomos atender uma briga de vizinho, 2 senhoras, que uma senhora falava que uma estava jogando fezes do cachorro na casa da outra. Enquanto a gente estava orientamos uma, na hora que nós fomos falar para outra, acabou, beleza, tal, a outra começa a lançar fezes na nossa cabeça. E foi. Nossa senhora. Aí o delegado deve ficar felizão, porque o que nós fizemos? As 2 senhoras, vamos, Vlau, conduzido, chegamos lá, cheirando fezes com 2 senhoras. O delegado, o que está acontecendo? Eu falei, doutor, pelo amor de Deus, tá aqui jogando fezes em todo mundo, vamos fazer BO. Então, assim, é muito caso engraçado. Muito briga de família, briga de marido e mulher, briga de vizinhos. Isso aí, para os delegados plantonistas, tem histórias e histórias e histórias que a gente nem acredita, né? Tem muita coisa assim que, poxa, passou por ser coisa engraçada, mas geralmente é isso, sabe? São situações que depois a gente dá risada. A delegacia está aberta e recebe todos os casos, todos os dias, né? Todas as noites nós estamos lá e atendendo todos os casos que acontecem na comunidade. Que legal. Exato. Doutor Araújo, foi um imenso prazer recebê-lo aqui no nosso podcast. Nós gostaríamos muito que o senhor voltasse. Poxa. Tenho certeza que com toda a sua experiência aí, há muitas outras perguntas que o senhor poderia responder para nós, como o nosso tempo é escasso aqui. Sim. Nós vamos encerrando por aqui, mas deixamos aí aberto o convite para o senhor voltar uma segunda vez. E também deixamos aí o convite para todos os nossos telespectadores aí, os que gostam de acompanhar o nosso conteúdo. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, @MingCosta. E fique ligado aí que logo nós estaremos soltando os cortes desse podcast. Então não perca o próximo Papo de Lei com Ming Costa. Obrigado.